Olá, me chamo Arthur Rinaldi e eu faço o Duque. Eu fazia o Duque na peça. Acabou a peça, pô. Eu não faço mais nada. Você é o Arthur, tem quantos anos? Você faz o que da vida? Olá, me chamo Arthur Rinaldi e eu fiz o Duque na peça Uma Crônica para Quem Não Deveria Amar. Eu tenho 31 anos, sou ator, compositor, danço quando eu quero e cozinho quando dá. O que mais que eu faço? É... Ok, fala um pouco sobre a sua trajetória no teatro. Eu tenho mais ou menos aí quase 2 anos de volta aos palcos nessa trajetória. Eu fiz alguns cursos em Brasília, fiz a circulação mista Brasil-Europa com a peça Uma Crônica para Quem Não Deveria Amar. Participo de bastante curtas-metragens com protagonista, elenco de apoio em longas-metragens. Em breve, protagonistas também em longas-metragens. Mas eu estou sempre permeando entre teatro e cinema, e mais ou menos há quase 2 anos. Sou um aspirante, mas a coisa está progredindo, é muito bom isso. Não, para dar pausa não. Não? Pega esse menino lá. Tem um menino chorando aqui, calma aí. Já volta. E também sou pai. Menino lindo, lindo. Gente, a coisa mais fofa do mundo é essa criança. Vamos ver se ele vem pra cá. E esse aqui é o Theozinho. Ponto, nego. Vem ficar com o pai aqui. Vamos conversar junto, cara. Hum, prosseguimos. Eu falei que ele era lindo. Ok, então agora fala um pouco também sobre o seu processo nesse espetáculo, como foi a abordagem da personagem, como foi o processo desde o início, que é um espetáculo que ficou um ano em cartaz. Você ficou com esse personagem por um ano em cartaz, então conta como foi a evolução desse personagem para você e a sua evolução como ator nesse processo da crônica. A gente ficou um ano em cartaz e no começo, como foi a leitura dramática, ainda era um objeto que, claro, né? Com um ano depois em cartaz, é mais fácil dizer que era um objeto incompreensível comparado à leitura dramática, por exemplo. Também, quando eu estava na leitura dramática, eu estava no meu início ali de entendimento como ator, não que eu não esteja, né, no início, estou no início ainda, mas estava mais ainda lá nos primórdios. Então, foi uma descoberta feita com bastante trabalho, exploração pela nossa diretora Rebeca Reis. Linda também. Maravilhosa, de verdade. Uma direção especial. Muito bom. Obrigado. Isso, seu toque ajudou a descobrir muito sobre esse personagem e me descobrir como ator também. E eu achei muito interessante todo o processo de exercícios para cavar as camadas desse personagem. Então, esse processo ele foi muito rico, foi em alguns momentos um pouco relutante porque tinha que atravessar um ponto ali que o nível de conhecimento não permitia, mas graças à direção os passos foram dados, a gente conseguiu avançar, eu consegui avançar, consegui entender mais os personagens, me divertir mais com o personagem, me apropriar, que é o mais importante, eu acho, disso tudo, a diversão e a apropriação do personagem. Até eu lembro que no momento da peça, no processo, algumas pessoas disseram assim, nossa, não poderia ser outro Duque. Isso é muito bom de ouvir, muito bom de ouvir. Mas o melhor de tudo é que sim, pode ter outros Duques, né? Que é uma história muito bonita e que merece continuar sendo contada, né? Por outras pessoas também. Entrando um pouco na temática do espetáculo, fala um pouco sobre como foi para você esse processo criativo sobre uma personagem para contar uma história
sobre a qual você não tem um lugar de fala. Então, você está num espetáculo LGBT e você não é LGBT, mas você precisa dar a sua contribuição para essa personagem, para contar essa história. Então, conta um pouco sobre a sua visão como artista e homem nesse processo de participar de um espetáculo com uma temática LGBT. O que vem muito assim à minha cabeça é o processo de empatia, porque é uma peça LGBT, eu não sou LGBT, mas pelo meu tempo de vida eu já consegui observar, vivenciar bastante a parte do preconceito em diversas esferas, inclusive LGBT. Tenho pessoas próximas que fazem parte do movimento, tenho pessoas próximas que têm medo de se expor né, de se expor, de se assumir. Então, ouvir essas pessoas, estar com essas pessoas, procurar entender as dores dessas pessoas. E também, assim, não é só o fato da história ser contada pela temática LGBT. O meu personagem, ele, embora o comportamento dele seja distante de quem eu sou, né, que eu falei que é apropriação para poder entender e poder defender o personagem e não julgar ele, mas embora tenha essa distância pessoal, consegui acessar ele porque o personagem ele tem um trajeto que decorre um pouco sobre preconceito, um pouco sobre insegurança, um pouco sobre falta de autoconhecimento, e quem não tem um pouco disso, né? Eu não precisei viver as mesmas coisas para entender o que se trata parte disso. Então isso me ajudou a conectar com esse personagem, com a ideia, com a história, a me apropriar. E o que é o mais legal disso foi o toque de verdade, de tudo assim. O que essa história se torna interessante até o fim da nossa circulação, o que deixou lindo, palpável, divertido, deixou a peça carinhosa, amorosa, foi direção. Porque a forma como a gente contou, a forma como eu pude contar, facilitou por causa da direção. Não é simplesmente, ter um personagem, vou fazer esse personagem e game over. Existe todo o contexto do personagem, né? Vou trocar de lado esse menino, que o sol tá batendo forte na cabecinha dele. Vem aqui, meu gostoso. Eita, cabecinha mole. Opa, calma, caminha. Eita. Eita, papai. Não é lindo, gente. É meu mesmo, tá? Não adotei. É meu. Então, a forma como foi conduzida a história, a direção, ajudou muito a poder defender também o discurso. Por quê? Não foi agressivo, foi suave, profundo, penetrante. Todo o público que a gente teve aceitou muito bem. Teve pessoas que levaram seus familiares que não aceitavam que as pessoas, né, teve algumas pessoas que levaram seus parentes, seus familiares que não aceitavam eles próprios como uma parte desse grupo LGBTQIA+, e foi aceito. Essas pessoas que tinham, aspas, o preconceito, saíram lá refletindo sobre. E a gente escutou depoimentos, assim, lindos, 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 que realmente a gente sente valorizado o nosso trabalho. Então, fica mais fácil com a direção que dá o toque, dá a gentileza, dá a permissão da gente contar de uma forma bonita, de uma forma elegante, de uma forma atraente. Porque em uma parte depois, em alguns momentos a direção pode entrar e a forma de contar a história ser totalmente diferente, ser mais agressiva, ser apelativa. A forma como a Rebeca dirigiu foi
apelativo para o amor, e não para nudez, para o sexo, para o mais do mesmo, vamos dizer assim. Não foi pornográfico, foi mágico. E foi muito bonito, foi muito legal, sim. Eu me sinto muito rico por ter a oportunidade de ter sido dirigido por ela e por ter tido a oportunidade de contar a história da forma como ela conduziu. Entrando um pouco agora na parte em que você é o produtor, né? Você é o produtor responsável pelo projeto da circulação mista. Então, conta um pouco para quem vai assistir essas entrevistas, compartilha um pouco sobre como é o desafio de você conseguir aprovar um projeto desse porte e de executar, entregar para o FAC um projeto desse tamanho, dessa complexidade, envolvendo tanta gente, envolvendo tantos países, né? Tantas cidades. Compartilha um pouco da sua visão sobre a aprovação e sobre a execução do projeto. Essa circulação só foi possível por causa do Fundo de Apoio à Cultura, chamado Conexão Cultura, aqui do DF, do Governo do Distrito Federal. E somos muito gratos a eles, porque com esse apoio e subsídio a gente pôde viajar Rio, São Paulo, Portugal, Espanha, especificamente Barcelona. Em Portugal a gente foi para Sintra, fomos para Santiria de Azóia, Póvoa de Santiria, Sintra, Póvoa de Santiria, Porto, Lisboa, mais alguma que eu esqueci? Ok. Então, existe esse sonho porque a gente teve esse apoio da Conexão Cultura, né? Do FAC. E não é impossível fazer sozinho. É possível, mas é mais cansativo. Então, eu tive o apoio do Rafael Samona, do Luca Marques, do Vinícius Facó, que são o elenco, né? Fazem parte do elenco, da Rebeca Reis, que é a diretora, também atriz, canta, dança, representa. Então, foi possível por causa dessas pessoas também, que estavam por trás disso ajudando, né? Alguns mais, outros menos. Brincando. Mas existe um trabalho, tem uma demanda de executar o projeto, tentar ser fiel ao máximo, porque a gente teve vários empecilhos no meio do caminho. Locar, que a gente ia apresentar num lugar no Porto, esse lugar ali fechou, a gente teve que correr para poder conseguir resolver e apresentar aí muita mudança. E há males que vêm para bens, né? Existe esse ditado. O fechamento desse espaço possibilitou da gente apresentar em outros lugares com um valor cultural muito maior mesmo assim. 2 festivais em Portugal muito bons, teatros muito interessantes. Uma coisa que eu acho que é importante falar, existem espaços, tirando esse papo de beautiful people, existem espaços que não vale a pena apresentar. A verdade é essa. Existem espaços que o trato é ruim, o risco à vida é alto, enfim, acho que para mim as 2 coisas mais graves, né? A falta de tato com as pessoas e o risco, porque o espaço ele é inadequado para você apresentar. Se você quiser saber, me procura ou Arthur Rinaldi no Instagram que eu te falo o nome. Eu não vou falar o nome desse espaço, de um dos espaços que eu achei que foi crítico pra gente, porque existem coisas para acontecer do lado de lá ainda, né? E o coletivo cria o seu nome, está crescendo o seu nome na Europa. Mas existem espaços na Europa que não vale a pena, né? Porque a Europa, que olha, o mundo perfeito, não é, não é. Existem espaços aqui no Distrito Federal, por exemplo, que é o que eu mais conheço. São Paulo e Rio, que eu passei também espaços muito bons, como o Giostre, maravilhoso espaço cultural, como o Sesgran Rio, No Words, um lugar maravilhoso também, que dão de 100 mil anos luzes à frente de espaços que estão na Europa. Pensa bem, você tem um sonho de ir? Vai, merece, é valioso, vale a pena. Mas existem lugares aqui no Brasil que são universalmente melhores. Universalmente melhores. E aí, agora falando um pouco, pegando o gancho dessa circulação e desses comentários que você fez, o que você acha que essa circulação mista deixa de mais interessante, de mais valioso como legado, tanto para você, como talvez para o grupo, enfim, quanto para
quem é artista no DF e está usufruindo desse conteúdo que a gente está fazendo? O mais importante que eu falo para você hoje, e leva isso para a vida: sonhos foram feitos para serem realizados. E é possível. E o mais maravilhoso que fica é que esse mundo é nosso. Existe espaço, existe oportunidade, mas algo precede, que é o trabalho, a dedicação. Talento é um perfume maravilhoso, mas esforço é a ferramenta que constrói o palácio, que constrói as armaduras, que constrói as habilidades. Um talentoso sem esforço, ele não é invencível. Um esforçado sem talento, ele vence. Agora, se você é um talentoso esforçado, ninguém te para. Mas não se apegue a isso. O mais importante é que é possível. Existem pessoas sem talento que estão fazendo o seu trabalho, que são esforçadas. Existem pessoas com talento que estão esperando acontecer, que nunca vão ver o farol iluminando do outro lado da curva. Então, o que fica para mim é que sonhos foram feitos para ser realizados. Corra atrás. Desapega dessa perfumaria de tudo é lindo, vai dar tudo certo. Não, não é. Mas é mais importante você focar no presente, aproveitar o trajeto, do que esperar a linha de chegada. Always. Think about it. E agora, para fechar, eu acho que basicamente você já fez isso, mas um último conselho para quem é artista, para quem é ator como você, e também se enxerga começando como você se enxerga, e que quer, enfim, fazer um projeto de esporte, também quer colocar seu projeto no mundo, né? Também tem um sonho como o seu. O último conselho que você dá. O primeiro projeto, ele não é o último. Não se afobe por não ter sido perfeito como você escreveu nas linhas celestiais. Desencana dessa perfeição. Faça. Faça. Na maioria das vezes, isso pode ser contraintuitivo, mas a quantidade vai ser melhor do que a qualidade. Porque só com quantidade você vai encontrar os parâmetros ideais para a qualidade. Então faça e desapega. Eu vou fazer teatro, eu vou fazer um FAQ, eu vou circular também para o exterior. Nossa, que mundo perfeito. Eu preciso morar lá, eu preciso viver lá. Não posso... Cara, vai, conhece, explora, volta, se organiza, entende o que foi feito lá, entende como é o terreno lá. Se der para ir, ficar e você aproveitar o mundo perfeito que é lá que você encontrou, massa. Mas se não der, não acabou, cara. O primeiro não é o último. A não ser que você decida que seja o último. Sacou? Então, muito importante você ir sim se preparar, procurar realizar, ir atrás desse mundo ideal, mas sabendo que esse mundo ideal não está sob seu controle. Se for perfeito, legal, você não tem que se preocupar. Agora, se não for, legal, você não tem que se preocupar também. Você tem que estar ali focado, determinado, resiliente, muitas das vezes antifrágil, e persistir, perseguir, tá? O primeiro não é o último. Ponha isso na sua cabeça! Obrigado mais uma vez. Siga o perfil O Coletivo Levante. Siga o meu perfil, o Arthur Rinaldi. Siga o perfil... Esse crença não tem perfil. É bonito, né? Eu falei, é meu. Obrigado mais uma vez e... Precisando, tamo aí. Obrigado, FAC. Obrigado, Governo do Distrito Federal. Obrigado ao teatro. Obrigado à Conexão Cultura DF. Oi, produção. Conexão Cultura DF. Obrigado mais uma vez. E nos vemos numa próxima. Beijo pra cá. Ih, tá dormindo, não vai dar beijo. Tchau.